A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos dá. Mais uma noite abençoadíssima que Ele nos permite estarmos aqui e ouvir um tema tão importante e relevante essa noite. E aí eu queria convidar você a convidar as suas amigas, as mulheres, que também precisam ouvir desse tema tão pertinente nesse tempo. Iremos falar essa noite sobre o efeito do isolamento na vida conjugal, na sexualidade conjugal. Então é tão importante discutirmos sobre esse assunto, né? E tem tanta importância de tocarmos em pontos que muitas pessoas não têm coragem de falar, né? E a gente teve esse momento tão especial que nós teremos agora. E a pastora Gisele vai estar com a gente, depois a gente vai apresentar melhor. Ela que é psicóloga e sexóloga vai estar com a gente aí contribuindo a falar ao nosso coração, a nos despertar as mulheres para um assunto pertinente, né? E aí a gente queria já comunicar que nós não iremos abrir para algumas perguntas, tá certo? A gente pode direcionar no direct da pastora Gisele acerca desse tema, que a gente sabe que vai surgir muitas questões. Quem sabe, depende de como as coisas irão andando, a gente pode aí promover a segunda live, né, dando continuidade ao tema. Bem, para iniciar, né, como foi que surgiu esse tema, essa discussão, e veio ao nosso coração essa ideia de ministrar. Dentro do curso Mulher Única, a gente tem um capítulo que fala sobre o poder do sexo. Dentro da Universidade da Família, nós trabalhamos com esse curso, e esse assunto, ele mexe muito com as mulheres, né? Por estar ministrando ao coração de mulheres, a líderes também, e a gente sabe que o assunto é pertinente. Então, tudo surgiu a partir daí. E dentro disso, a Universidade da Família, ela tem um curso também chamado Integridade Sexual. A gente ministra esse curso, o curso Mulher Única, como também o curso Integridade Sexual, para líderes, né? Levantando líderes nas igrejas locais a estarem ministrando ao coração dos membros, das pessoas acerca desse assunto, que a igreja também é local de aprender sobre sexo. A igreja é o lugar ideal para ensinar sobre sexo. Então, por entender esse perfil, por entender esse olhar, é que nós nos comprometemos a discutir esse assunto essa noite, juntamente com a pastora Gisele Paiva, que é psicóloga e sexóloga, que também entende do assunto, para discutirmos esse ponto tão importante para nós. Já queria convidar aí, ela tá entrando aí com a gente para estarmos iniciando esse momento tão especial. E aí eu queria, enquanto ela vai entrando, eu queria compartilhar com vocês também outros livros que a gente tem e agradecer também a Livraria Gospel Mix, que esteve com a gente, compartilhando nossa live, né? E a Livraria Gospel Mix, ela dispõe de um livro muito bom que fala ao ponto. Então, esse livro que dispõe na Livraria Gospel Mix, você pode ir amanhã ou segunda-feira procurar na livraria, e é um livro que tem à disposição chamado Direto ao Ponto, de Kevin Leman. Ele fala sobre a atitude do ato sexual entre o casal, e ele vai estar à disposição para você que quiser adquirir. E tem também esse material da Universidade da Família, né, que nós dispomos. Você pode entrar no site da UDF, ele também está lá à disposição, esses livros, que é tanto Mulher Única como Comunicação, Sexo e Dinheiro, esse aqui também. O livro também, Integridade Sexual, que é do CMN, né? E vai estar à disposição para você que quiser adquirir, dentro lá do site da Universidade da Família. A gente também dispõe de alguns à venda, né? E se você quiser também, você pode nos procurar no direct para receber, né? E adquirir esse material tão importante que fala sobre esse assunto. Esse livro aqui, Comunicação, Sexo e Dinheiro, também é um curso da Universidade da Família que fala sobre esses 3 pontos, que é a comunicação, o sexo e o dinheiro, que são os pontos cruciais dentro do relacionamento conjugal que mais tem divórcios, né? É a comunicação, sexo e dinheiro. As 3 ações que acontecem dentro do casamento que mais promovem divórcio, né? Então, a gente lendo esse livro, a gente é confrontado com muitas coisas, né? Se você quiser também adquirir, é uma opção para você. Gisele, já está aí? Oi, olá, boa noite, Dione. Tudo bom? Você está me ouvindo bem?
Estou ouvindo bem. Seja bem-vinda, pastora Gisele Paiva. Boa noite, vocês que estão conosco. É uma alegria, viu, estar aqui com você. Eu creio que vai ser momentos de trocas e que certamente vamos aprender juntas sobre esse tema que é tão fascinante, que deve ser explorado, sim, claro, né, que certamente irá nos fazer viver melhor e viver melhor a nossa conjugalidade. Se apresente aí um pouco para a gente, o pessoal te conhecer. Então, boa noite, como já falei para vocês, eu sou Gisele Paiva, sou pastora. Deus me chamou para estar exercendo, ajudando o meu esposo na sua obra. Sou psicóloga de profissão, especialista em sexualidade humana. E na minha prática clínica é o que eu mais, um dos assuntos mais pertinentes em meus atendimentos, de fato, é a questão da sexualidade conjugal. Então, é com muita alegria que eu quero, de alguma forma, contribuir, Dione. Mas sei que também vou aprender com vocês. Então, é um momento assim que a gente só pode agradecer a Deus por tudo isso. É verdade. Eu tenho o prazer de estar com você e falarmos sobre esse assunto que é pouco discutido, né? E nós, enquanto igreja, precisamos tocar nesses assuntos. São tão pertinentes, né? Então, eu estou muito feliz de ter aqui com você. Então, vamos iniciar, porque a gente tem que aproveitar o tempo, né? O tempo aqui é curto. Vamos aproveitar aquilo que a gente tem para ministrar o coração das mulheres e dos homens também que estarão nos ouvindo, né, nessa noite. Maravilha, porque tem homem ouvindo também, junto com as esposas, ou não, mas eles estão ouvindo. Exatamente. Então, para a gente irmos direto ao ponto também, e vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é, afinal, esse tema que nós estamos trazendo aqui, né? Qual é o efeito que o isolamento social trouxe, Gisele, à vida das pessoas? Como é que você vê isso enquanto psicóloga? Muito bom. Então, de fato, Dione, nós não estávamos preparados, né, enquanto indivíduos, enquanto família, para parar a vida e olhar para nós mesmos e, por consequência, para o relacionamento conjugal. Não houve um treinamento, não houve tempo para isso, né? As situações foram acontecendo de forma impetuosa. E eu costumo até dizer que uma frase comum e conhecida é: nada ficará sendo como era antes. Né? Nada ficará sendo. Então, o impacto que eu percebo, enquanto psicóloga falando, depois desse confinamento imposto como medida preventiva, que de fato não tínhamos escolhas para isso. Mas o que eu percebo que aconteceu é que houve um decréscimo. E é um decréscimo de fato, sabe? Um decréscimo no que diz respeito à vontade de estar juntos, apesar, por quê? Porque as pessoas ficaram muito tempo em casa. Então, como não houve, nós não fomos treinadas para isso. Então, se você diz para mim, Gisele, o que você percebe que aconteceu com as pessoas, com o casamento em si? Então, eu percebo que houve um decréscimo, sem dúvida, e um afastamento nos relacionamentos, porque foi um momento que, assim como a gente olhou muito para o outro, para o nosso cônjuge, eles também olharam para nós. E teve a oportunidade de olhar para o relacionamento, sabe? Então, o que eu percebo, por exemplo, eu atendi muitas pessoas nesse tempo, tenho atendido casais, e assim, de repente descobriram que precisa ser aperfeiçoados, que precisa melhorar, inclusive, a sua sexualidade, e outras questões por consequência. Então, eu percebo que a paciência é algo, a comunicação, que foi exigido de nós uma comunicação mais adequada, uma comunicação mais funcional, no que diz respeito ao casamento, a priori, né, a família. Então, esses foram os fatores que eu percebi que é como se as pessoas tivessem aberto os olhos e tivessem dito: puxa vida, eu preciso melhorar nisso. Sabe? A minha família precisa melhorar nisso. O meu casamento precisa melhorar nisso. Então, a gente agora está olhando e dizendo assim: eu aprendi o quê? Né? O que é que eu aprendi? O que é que também teve de positivo em meio a tudo isso?
É por aí. Exatamente, né? E quantos conflitos apareceram. Na Aham, verdade, conflitos que já existiam. A gente não dava sim, tanta importância porque não tinha tanta frequência. Ia embora sim. trabalhar, né? Ia embora ter os seus afazeres e não dava tanta importância. Esse livro que eu até indiquei já no início, Comunicação de Sexo e Dinheiro da Universidade da Família, ele vai falar bastante sobre esse assunto. Que são os três Aham. pontos que mais promovem e causam divórcios, que é a comunicação entre o casal, o ato sexual e como também o dinheiro, né? Trazem muitos prejuízos ao casamento. Então, Zé, em relação ao casal, né? Qual o efeito que esse isolamento trouxe para a vida conjugal? Olha só, vamos fazer uma lista? Vamos fazer uma lista de tantas coisas. Mas sabe o que percebes? Você já começou a responder a pergunta. Olha, situações que, né, que anteriormente não haviam sido resolvidas, coisas Isso. que passavam despercebidas no cotidiano, sabe, na vida diária, porque as pessoas saíam de casa, e o casal, inclusive. Então, de repente, eles perceberam que essas situações que pareciam ser simples, mas que não haviam sido resolvidas, começaram a ser mais enfatizadas, sabe? As desavenças começaram. Então, de fato, foi aprendido um modo de viver diferente. E as questões que não tinham a atenção, foi necessário que começasse a dar uma atenção e resolver problemas que anteriormente tinham sido passados despercebidos. Eu começo a pensar assim, Dione, olha, o universo, eu falo do universo no sentido do todo. Então, o mundo aconteceu isso, né? O ambiente foi modificado e, por consequência, as pessoas foram modificadas porque o ambiente modificou. Não podemos desconsiderar essa questão. Então, mesmo no casamento, eu vejo que tem uma frase de efeito que eu gosto muito de usar. E ela diz assim: quando a questão não é a questão. Quando a questão não é a questão. Então, Isso. essa frase diz muito. Porque, às vezes, eles começaram a olhar, ter uma ótica dando prioridade, não tinha condição de não olhar para o casamento, mas haviam outras questões anteriormente que não foram resolvidas. Então, eu percebo que o que houve, em especial no casamento, foram questões que anteriormente não haviam sido cuidadas, resolvidas, sabe? Não deram a atenção devida e, nesse momento, não se teve opção. Começou-se, então, aquelas questões que pareciam ser mínimas, mas as coisas pequenas, elas têm, às vezes, grandes efeitos quando não são resolvidas, né? Exatamente. E tão importante, Ah, muitas pessoas trazem só a parte negativa desse período de pandemia, desse aham, período de isolamento, quando na verdade ele nos traz uma clareza grande de atitudes e sim, questões que nós precisávamos resolver. aham, A gente isso, precisava resolver essas questões. O problema é aham, que a gente sempre deixava para lá, isso, né? é, Sempre deixava para lá. E esses efeitos de deixar para lá, uma hora essa bomba estoura. É uma como hora essa aquela bomba estoura. É como aquelas bolas, né, que vai descendo de gelo, quanto mais bola ela vai juntando, ela vai aumentando, né? Aham, isso, Ela vai é, aumentando para chegar ao ponto da explosão. E quando aham, chega ao ponto da explosão, é quando entra em cena aí um profissional, né? Enquanto você, como psicóloga e tanto também como sexóloga, você também que está nos ouvindo, né? Depois você pode procurar a Gisele no direct dela, tanto tirar as suas dúvidas, como também marcar um atendimento com ela, que é muito importante isso, entendermos que nós temos à disposição profissionais qualificados e que também tem um olhar diferenciado quanto à palavra de Deus. Né? Isso certamente. faz toda a diferença. Né? Faz toda a Nesse, diferença. nesse aspecto, sim. As questões emocionais e tão intimistas que envolvem a vida conjugal e sexual, que são questões intimistas, precisa de fato ter um olhar, sabe, com mais atenção para quem vai aconselhar, né? Quem vai tratar, quem é essa pessoa. De fato, eu percebo que vale a pena você ter uma atenção para esse profissional que
pode te ajudar com essas nuances, essas questões que a vida, as intempéries da vida nos faz viver, né? É isso. Verdade. Bem, mas e no nosso objetivo, qual é o Aham. efeito do isolamento na sexualidade conjugal? Olha só, essa é a questão, né? Eu falei que as pessoas não estavam preparadas, né? Que haviam deixado de tratar situações que pareciam ser mínimas. E, Dione, falar de sexualidade, eu entendo que é falar de vida. Eu não consigo nem sectarizar a sexualidade com o amor conjugal. Isso é muito importante, né? O amor conjugal. A decisão que o indivíduo fez de deixar a sua vida só e dividir a vida com uma pessoa, com o seu cônjuge. Então, essa eu acho que é importante entender primeiro que a conjugalidade parte dessa decisão de dividir a vida. E o que é que essa pandemia ou esse isolamento trouxe para a sexualidade do casal? Olha só, eu acho que a proximidade é a palavra do momento. Vamos lá, vamos primeiro para o aspecto positivo, né? Eu vejo que é um território, inclusive, que os homens não demoravam tanto. O território é deles, mas que eles não conheciam com profundidade, que é a sua própria casa. Sabe, que é ficar com mais tempo na casa. Eu chamo isso até de um processo de aculturação. É um processo de aculturação. Eles começaram a entender a cultura que a sua casa tem, assim, sabe, no dia a dia. Isso envolve tudo isso, porque a sexualidade não é só o sexo. A sexualidade é essa energia que nos motiva a viver e viver com o outro. E viver com aquele que nós decidimos passar o resto da nossa vida. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, esse homem, que de fato é aquele que é o provedor, que é o marido, que é o pai, eu estou falando nesse âmbito agora, talvez ele não tivesse preparado para compreender como é que esse território funciona. Sabe? Era um território que ele habitava, mas que ele não conhecia de profundidade. Então, isso implica a questão mais íntima que chega à sexualidade no casal, né? A vida, a intimidade no casal. Então, a gente não tem como responder logo tão diretamente sem ver toda essa performance que o casal estava inserido. Há uma frase muito bonita que eu costumo até ouvir e diz: a beleza na rotina. Sim, há muita beleza na rotina. Isso tivemos a oportunidade de descobrir que há beleza na rotina. A beleza na rotina de ter mais tempo com a esposa, né, com a pessoa que divide a vida, de tomar aquele cafezinho da tarde, para os que puderam fazer isso, né, vale salientar. Então, para ver como é que funciona a vida no dia a dia. Mas aí, isso também, Dione, provocou um desgaste. Porque foi exigido dos dois um poder de resiliência muito grande, de superar. Isso. Sabe? Um poder de resiliência. E assim, esse dia passou, não temos a previsão de quando vai sair, e a gente vai começar amanhã outro, e depois outro. Não tenho a oportunidade de ir para o trabalho e voltar, né? Para pensar depois. Isso, não tem a oportunidade de dividir talvez um assunto que é primordial para o casal, é contar como foi seu dia, as dificuldades, as conquistas que tiveram. Então, de fato, o isolamento, ele promoveu no casal, olha só, e eu falo isso no sentido da minha prática clínica, certo? Eu falo baseado nos meus atendimentos. Então, esse distanciamento, também porque foi mostrado de uma forma muito clara, e eu quero entrar agora, não sei se teria oportunidade, em questões que de repente foi visto. Um e outro, sabe? Um e outro. Porque às vezes a gente vai levando a vida num ritmo e não percebe as questões que envolvem a sexualidade, né? Então, quando junta esse casal, às vezes com filhos ou sem filhos, na fase de vida que estão, que isso não implica, porque, de fato, o sexo não tem idade, né? A dinâmica de viver a vida sexual não tem um relatório pronto que possa dizer você segue esses passos e isso é o que deve fazer. Mas houve
essa possibilidade de ver o outro, de ver situações que não haviam sido resolvidas, inclusive na sexualidade. Como, por exemplo, Dione, a pornografia. Isso. Esse é um dos pontos que a gente realmente precisa falar. Em que acaba sendo descoberto coisas que antes não conseguia enxergar. Não conseguia enxergar, né? E a gente pensa assim, como pode? Isso. Então, a pornografia, ela se tornou a raiz de todos os males. Ela tem se tornado a raiz de todos os males. Tem uma questão que eu acho bem oportuna dividir isso. Geralmente, quando atendo casais, e não é incomum acontecer, em especial agora, nesse período, eu sou procurada pela esposa que fala que o marido descobriu que o marido só tem prazer através da autogratificação. Isso já acontecia há muito tempo, mas agora ela começou a perceber, descobriu ou teve vontade de resolver. Mas é 1% dos meus atendimentos, por exemplo, em que eu atendo o casal, e eu achei isso maravilhoso, apesar de ser uma porcentagem tão pequena, onde estão marido e esposa, encontrando tratamento, respostas, né, para essa questão da pornografia. E eu até sugiro ou indico que esse não é um problema apenas do homem quando ele é casado. Não é? Acho que você quer colocar alguma coisa nesse momento. Pois não, Dione? Falar sobre a pornografia envolvida nesse sentido nos faz refletir sobre muitos pontos. Por quê? O que acontece quando uma mulher, por exemplo, descobre esse outro lado, vamos dizer assim, do homem que não conseguia enxergar, que não estava disponível para observar também, né? E aí traz tamanho problema, porque isso se torna para a mulher um grande problema. Um grande e quando problema. se fala desse assunto, desse ponto, por que o número de mulheres que vêm até o consultório, juntamente com o seu marido, buscar ajuda é tão pequeno? Por quê? Porque a mulher ela tem o seu desejo de justiça própria. Desejo de vingança, de raiva, de ódio, que vem todos os sentimentos negativos sobre ela, porque no fundo ela se sente traída. Né? Então, há um confronto com a justiça dela mesma. Por isso que o número e a porcentagem é tão pequena. Mas qual é a nossa indicação? Né? O que a gente indica diante daquilo que a Bíblia nos ensina? O curso Integridade Sexual, que é aquele que a gente ministra, né, e damos treinamento para líderes, tem esse objetivo, tratar esses pontos. E um deles é a pornografia. Então, a pornografia dentro do casamento, quando descoberta dentro do casamento, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Uhum. Né? Sim. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tem um detalhe: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo, tem algo de errado. Você não está conseguindo cumprir o maior. E se eu não consigo cumprir o maior, tem algum problema. E isso entra nesse ponto também. Sem dúvida. De amar o nosso cônjuge nesse olhar da misericórdia. O que é a misericórdia? No original, a misericórdia é colocar-se na miséria do outro. Uhum. É me colocar no lugar do outro pensando o que ele está passando, quais são as dificuldades que ele está vivendo para que ele possa chegar a esse ponto. Como eu, enquanto mulher, eu posso contribuir para isso. Né? Quanto eu, enquanto esposa, posso contribuir para que isso seja sanado. O grande problema, por que é mínimo, né, na clínica, esse tipo de atendimento, que a mulher se compadece pelo homem e vai em busca de respostas, e vai em busca de ajuda. Porque, no fundo, ela quer colocar a sua própria justiça, a sua raiva, tudo para fora. O sentimento somente vem de traição e não de compaixão. Sem dúvida. Essa é se colocar-se no lugar do outro nesse sentido de compaixão, de ter a compaixão, de doar-se na ajuda, de dizer vamos juntos, está disposto? Então vamos procurar ajuda juntos. Né? E esse é o objetivo maior dessa live.
é contribuir com as famílias, com os casamentos, com as mulheres, com os homens que sofrem e conscientizar que é necessário buscar ajuda. Uhum. É necessário buscar ajuda, né? De fato, Dione, de fato, a pornografia eu entendo até que é um treinamento para a iniquidade, não podemos desconsiderar. E escalona o pecado, né? A gente precisa compreender assim. Ao ponto de fazer com que a gente não saiba qual será o próximo passo do outro. Isso precisa ser considerado, temos essa ótica também. Isso pode ser até mais desastroso amanhã, se não for cuidado hoje, se não for buscar essa ajuda. Na sua fala, eu achei muito interessante, porque a mulher precisa ter viver essa misericórdia que a Bíblia ensina, e o outro, ela não pode fazer isso ela pode fazer isso enquanto esposa, que descobriu, e isso também passa pela questão da confiabilidade que eles devem ter, porque se ela ficar somente julgando, se ela não ter essa comunicação adequada para que ele se reconheça como alguém que precisa de ajuda. Geralmente, Dione, os dados mostram que o indivíduo, né, eu vou tratar como indivíduo, o indivíduo que utiliza-se da pornografia para sua autogratificação, em algum momento da sua vida, isso teve uma origem. E que às vezes a própria esposa não saiba, né? Talvez um abuso, não apenas um abuso sexual, mas um abuso emocional, sabe? O bullying que possa ter passado, isso repercutiu na sua vida sexual lá na frente. E às vezes a própria esposa não sabe disso. Então, cabe realmente essa comunicação adequada e essa ajuda de um profissional para descobrir a origem. Tem que estar junto com ele, descobrir a origem. Porque não vamos desconsiderar que a pornografia leva as consequências, às vezes, inimagináveis, né? Não é apenas no âmbito do casamento. Isso pode ter muitas outras repercussões, além de escalonar cada vez mais o pecado. Mas a posição da esposa que vive essa verdade do casamento, segundo o princípio bíblico, de fato é esse. Eu anotei até uma frase que eu gostaria de comentar agora, não apenas matar o ferido. Isso é o mais fácil. Matar o ferido. Eu estou falando no sentido de ferido, porque esse homem, essa pessoa que utiliza-se da autogratificação tem uma história de vida, né? Ele também foi ferido. Com essa minha palavra, eu não pretendo também vitimizar, absolutamente. Mas que concordar com o que você falou, para que o casal, os cônjuges, tenham essa comunicação adequada e funcional, estabeleça a confiança de que ela saiba, inclusive, como foi a vida antes. Muitas mulheres não sabem, começa a conhecer do marido a partir de quando casou. Não é isso? Essa é a importância do noivado, né? De conhecer um ao outro. Essa é a importância do noivado. Essa é a importância do noivado, conhecer a história, né? Porque, às vezes, elas até sabem, Dione, que mas acho que ele vai resolver. Vamos imaginar, também já atendi casos assim. Vamos imaginar que durante o noivado ela ficou sabendo que ele, em algumas situações, ele sempre utilizava-se da autogratificação. É errado pensar que depois do casamento ele vai superar. Não vai. Não vai. Verdade. É verdade. Não vai. Tem uma lição no curso Mulher Única que diz assim, mitos sobre o casamento. E essa é uma das realidades, né? Achar que a gente vai mudar o homem depois que casar. E isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. É isso aí. Então, é importante ter esse conhecimento, né? Estabelecer essa confiança e não deixar o outro sozinho. Não deixar o outro sozinho. Existe um índice, Dione, pequeno. Eu imagino que 5%. Mas as mulheres casadas e que sentem-se mal amadas, e isso não é uma justificativa para o ato. Isso não é uma justificativa, mas eu também atendo mulheres que utilizam-se também da autogratificação, porque já passou a ser uma prática da vida, porque o marido também está nem aí, e assim vão vivendo de faz de conta com a vida, todo mundo achando que está tudo muito bem,
quando na verdade não está. Então, é essa a questão. Você ia falar alguma coisa? Verdade. A gente vê esses conflitos que são tão exorbitantes dentro do relacionamento, né, conjugal. E aí a gente vê uma verdade que a Bíblia nos ensina acerca desse desejo que deve partir dos namorados a chegarem a serem noivos, a se conhecerem de verdade, para não chegar no casamento como uma bomba a ter que dar conta. E casamento, segundo o plano de Deus, ele deve ser seguido. E ele deve ser continuado, tratando, permitindo um ao outro se revelar no sentido de mostrar quem eu sou, todas as minhas, eu diria, minhas partes negras, para que o outro seja esse instrumento de me auxiliar, de me ajudar a ser melhor. Uhum. A ser melhor. Né? E quando a gente cede esse nosso coração, e só de fazer isso, a gente já está mostrando, está entregando para o outro tudo. Sem dúvida. Então, até, a gente não sabe, eu estou vendo aqui, tem até algumas pessoas que são solteiras, jovens, e que se utilizam, porventura, da autogratificação, da pornografia, como forma de autogratificar-se. É importante que você tenha uma visão mais apurada, sabe? Compreenda mais os efeitos, inclusive a longo prazo, do que pode acarretar fisiologicamente também, emocionalmente, o homem, estou falando agora em especial para os homens, com a continuidade disso. Então, eu atendo caso de homens casados, pessoas casadas, que há 14, 15 anos, então, a primeira experiência é na adolescência e depois desenvolveu-se essa dependência de fato, fazer disso uma forma de autogratificar-se. Eu ainda tenho uma contribuição, Dione. Eu vejo que a pornografia, ela impede a honra e a dignidade e o respeito próprio. Isso é muito importante que se escute, sabe? Uhum. E, posteriormente, o respeito ao próximo. E aí entra a figura da esposa. Né? Chega a essa questão. Então, como você falou, quando os dois conversam e têm o entendimento de viver essa verdade bíblica, isso passou a ser um problema do casal, não é apenas de um, depois do casamento. É isso. Tem coisa melhor do que o outro enxergar em você as suas partes negras e você sentir esse apoio? Isso. Não tem. Isso é altamente recompensador. Né? E é nessas horas que nós precisamos demonstrar o nosso amor. E as mulheres, elas têm a tendência de achar que a demonstração de amor, ela é exclusivamente quando ela é colocada em um pedestal. E isso não é. Não. Nem sempre é assim. A demonstração de amor que a mulher pode passar para o homem é também tratar as partes negras que ele tem de tal forma a contribuir com ele, a ajudá-lo, né, a auxiliá-lo em todas as medidas, inclusive nessa área. Você falou aí dos solteiros que estão aí com a gente. Eu vou indicar aqui um livro da Universidade da Família que diz assim, ó, eu tinha certeza de que já estaria casado a essa altura. Esse livro aqui, ó, da Universidade da Família, eu super indico para os solteiros, viu? E nem tá, né? Ótimo. Vamos fazer esses cursos. Ótimo. Para indicar aí os solteiros essa leitura tão importante, como também o Integridade Sexual, que é o meu alvo aqui de falar mais dele, porque é um curso que a gente levanta líderes para ministrar nas igrejas, ele também fala sobre esse ponto. Tem tantas lições importantes dentro da integridade, e um deles também é masturbação. Que um vício puxa o outro. Sim. Né? A pornografia ela é resultado de algo que já existe chamado masturbação. Sim, é autogratificação. Né? É você não precisar de algo físico, porque você autogratifica-se. Né? Então, além de tudo, é um egoísmo fora de propósito. Né? Você deixa de querer a presença do outro. Também é uma demonstração de poder, porque o homem, nessa hora, ele tem o poder. Você tem o poder de escolher. Então, eu acho que mais umas 3 lives a gente falando somente disso, ainda não daria conta dessa situação.
É muito Menina, importante. não sei nem o tempo que a gente está aqui. Eu estava até era para ter marcado e não marquei o tempo que a gente está aqui. Então, pelo Então, meu falar relógio. sobre. É, pois não, Diga continua. aí. Não, deve Quanto faltar o tempo? quê? Uns 15 minutos por aí. É isso. Pois é, É, então, Gisele, quando a gente fala sobre esse efeito, nesse período de pandemia, de isolamento, a gente vê que a gente se assusta pelo número exorbitante de problemas que foram causados de forma mais profunda. Então, esses problemas de forma mais profunda que vieram, né? Essas ações tão mais claras dentro dos relacionamentos conjugais, elas precisam de tratamento. Então, a nossa fala aqui para você que nos escuta, que está aí acompanhando com a gente, a você que vai também ouvir depois essa live, procura ajuda, né? E vai atrás de quem possa contribuir com você, ajudar no teu casamento, se você sofre com isso. Né? Procura aí a Gisele também. Gisele também é especialista na área, pode contribuir e muito para com você. Então, não deixa de procurar ajuda. A solução não é o divórcio. A não é o solução divórcio. não é quebrar o casamento. A solução Isso, nunca foi essa. Isso não justifica, lógico, que atitudes claro. que muitos tomam para se ter isso como resultado de algo que é simplesmente brincar com o outro. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que também buscam e querem ajuda. Né? E a Então, nossa proposta da e noite onde aqui é dizer para você, busque ajuda. busca ajuda? É Zé uma Gisele. dependência. É uma dependência. Precisa ser visto como uma dependência, né? É uma dependência. Então, quando você começa a enxergar o outro como alguém que precisa de ajuda, você tem o olhar de amor, de misericórdia, como você falou, porque torna-se uma dependência, né? Que vai interferir sobre vários aspectos. E a gente não tem como falar de tudo isso sem a gente olhar para o amor que une, né? O amor que supera todas essas questões. E esse amor, inclusive, ele exige de nós enquanto exige da mulher, exige do homem, exige. Eu até costumo dizer que exige a arte de você. É como se você estivesse moldando alguma coisa que exigisse esforço e arte durante um período longo e indeterminado, né? Eu vejo Isso, que excelente. é, é por aí o pensamento. Pode falar, querido. É isso mesmo. A gente precisa ter no nosso coração essa disponibilidade de esforço para ajudar o outro. Na Sim. medida do possível, logicamente, em uma conversa franca e sincera, né, entre o casal, para que isso seja uma verdade. Viver a plenitude no casamento não é fácil, mas depende de como os dois querem viver. Aham. Depende da É. decisão que os dois tomam, né? E é nesse sentido também que a Bíblia fala, né, nesse texto tão conhecido, que as mulheres falam com tanta, né, propriedade. A mulher sábia edifica a sua casa, É. mas a tola, com as suas próprias mãos, a Destrói. destrói. É. Nesse ponto também, É. né? Eu sei que é fácil, Não. É. não é. É desafiador. Mas Jesus é suficientemente poderoso para É mudar verdade. história. Sem dúvida. Sem dúvida. E olha, Dione, nós nascemos com potencialidades de amar, mas eu vejo que a cultura entra novamente aí, nessas questões que interferem. Interferem da mulher dizer sim, eu estou com você, sabe? A postura que ela exerce, que ela assume nesse momento, sabe, influencia muito, porque de forma direta, não indireta, nós somos herdeiros, de fato, de distorções culturais e essas distorções são bem poderosas e que dificultam a experiência de viver esse amor conjugal nesses momentos de intempéries. Vamos chamar isso, esse momento de intempéries, de dificuldades, sabe? Que a gente não sabe e ele chega. A gente aqui está falando sobre pornografia, mas existem tantos outros, né? Isso. Existem tantos outros. Então, de fato, a forma como a gente foi ensinada interfere na nossa postura. Então, é importante ter um olhar
bíblico para essa situação. Exatamente. Somente a nossa força própria, nós temos a tendência de promover em nós a nossa própria justiça. Somente através da presença de Deus é que nos capacita para tal. Isso está envolvido o perdão, né? Isso está envolvido aquilo que eu sou, a forma que foi conduzido naquilo que eu sempre escutei, aquilo que eu vi, do sofrimento da minha mãe, do sofrimento da minha irmã. Isso tudo vem à tona na hora. Tudo isso vem à tona dentro do meu casamento, dos meus problemas conjugais. Quando eu não consigo resolver, é uma resposta que eu estou dando a tudo que eu já vivi na minha vida. É uma resposta que eu estou dando agora para o real agora, como até uma frase que você iniciou, dizendo que, eu não lembro como foi que você disse, que o resultado não era só o ponto-chave, mas era tudo que já vinha. Aquilo que está acontecendo aqui não é só aquilo. Não. É tudo que já vem. E eu acumulo e jogo aqui. Né? Exatamente. E esse jogar tudo aqui é uma resposta que eu dou de forma inconsciente a tudo aquilo que eu já vivi. Exatamente. E essa resposta que eu dou a tudo que eu já vivi pode ser desastrosa amanhã, quando eu pensar direitinho e ver que besteira que eu fiz. Que besteira. Né? E a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que refletir sobre esse assunto, pensar quem nós seremos amanhã, né? Quando eu jogo tudo para o alto, quando eu estouro tudo, eu tenho que estar também disposta a pagar o preço que eu vou pagar amanhã, quando eu pensar direitinho. Sem dúvida. Eu costumo dizer para algumas pessoas, em especial na igreja, é que eu disse, a ideia, encontrando até uma forma leve de dizer, a ideia é que vocês cheguem ao final dessa pandemia todo mundo casado, viu? Essa é a ideia. A ideia é essa. Essa é a ideia. Sabe, a ideia é que a gente vai... Essa é a ideia. É que nós vamos conseguir, não vai deixar as coisas pela metade. Sabe, não vai... Isso mesmo. Sabe, não vai dizer assim, ai meu Deus, onde é que eu estava? Não, era você mesmo que estava nesse relacionamento durante todo esse tempo. Né? Talvez, como tudo, a gente tem que reter o que é bom. Em todas as experiências que Deus nos permite viver, a gente precisa dizer, o que eu aprendi com isso? Quais foram os aspectos positivos? Foram muitos. A gente falou aqui de poder de resiliência, a gente falou aqui de perseverança, a gente falou aqui de estar olhando para si mesma e dizendo assim, não, eu também vou fazer uma lista de dificuldades que eu comecei a perceber em mim mesmo. Porque a gente não apenas olhou o outro, mas o outro olhou para nós. Os filhos olharam para os pais olharam para os filhos. Então foi uma grande oportunidade de colocar os pontos nos is. Isso vai, numa visão mais ampla, enquanto família, até uma questão mais intimista, que é a conjugalidade e a sexualidade entre o casal. Né? Então, é o momento de dizer assim, olha, vamos acertar, né? Vamos ter tempo de qualidade, vamos conversar mais. Né? Então, eu acho que tudo isso deve servir como fatores positivos, fatores de aprendizado, fazer prospecção, fazer projeções. É um novo momento que a gente vai começar a viver. Né? Estamos saindo lento e gradativamente de uma experiência traumática e vamos colocar o nome, que eu acho que colocar o nome tira de dentro de nós. Sabe, às vezes a gente fica querendo encontrar nomes. Não, foi uma experiência bem traumática que vivemos. Mas, assim, é um novo momento. E essa é a ideia, meninas. Vocês que estão aí, não esquecem disso. A ideia é continuar casado. Né? Vamos chegar ao fim. Vamos chegar. Isso mesmo. Gisele, excelente a sua fala, né? E a gente pode já caminhar aí já para o final. E aí a gente indica para você que está nos ouvindo, que está vivendo algum tipo de problema desse tipo, você pode também compartilhar com outras pessoas esse vídeo e pensar, pontue, né? Assim como o Gisele falou, pontue quais são os seus defeitos também, para que você possa se autoavaliar, em pensar, em jogar tudo sobre o seu cônjuge. Pense sobre você também. Quais são os defeitos que você tem? Você precisa fazer isso.
né? Para que a gente possa também ter essa misericórdia para com o outro, a compaixão, o se colocar-se no lugar do outro em auxílio, né? Isso. Que a gente possa refletir sobre isso. Sem dúvida. Eu coloquei até aqui, Diona, acho que a gente tem um tempinho, mas não são dicas, mas eu vejo que sugestões que é oportuno. O que está sendo bom para mim, ou o que foi bom para mim, pode acontecer de ser bom para alguém. Então, escute mais. Esse é um momento que exige de nós ainda paciência e resiliência. Mas escute mais. Escute, inclusive, o que você diz. Porque nós, mulheres, somos conhecidas, porque a gente fala mesmo. Fala, fala muito, verdade. Fala demais. Excelente, mas às vezes a gente não escuta o que diz. Isso tem a ver com a questão familiar, tem a ver com a conjugalidade, tem a ver com a intimidade sexual. Então, escuta mais o que você diz. E eu vejo que é importante a gente sempre rever conceitos, redefinir maneiras, sabe? Redefinir maneiras. É isso que a gente está aqui agora, fazendo com que as pessoas reflitam sobre sua posição, né? Redefinir maneiras. Então, eu listei algumas questões que eu vejo que é oportuno. Comece a falar coisas difíceis, e eu acho que coisas difíceis, elas devem ser faladas, não devem ser guardadas. Não é assim, Dione? As coisas difíceis, elas devem ser faladas, elas devem ser tratadas. Mas até para a gente falar... até para a gente falar coisas difíceis, a gente tem que saber como. E eu quero deixar para você que está conosco nessa live uma forma de começar a falar coisas difíceis. Então, a primeira forma é falar coisas difíceis. Ótimo! E você sabe como é que a gente deve começar a falar coisas difíceis? Começa por você mesmo, coloca na primeira pessoa. Porque nós somos impetuosas. Às vezes a mulher ela diz assim, você, então você já começa na segunda pessoa. E uma boa maneira de falar coisas difíceis é você começar na primeira pessoa. Então você começa... aí, meninas! Essa é a ideia, né? Vamos começar a falar conosco mesmo. Então, eu acho que isso vai produzir bons frutos na conversa. Sabe? Acho que o nosso tempo está acabando, Dione. Verdade? Passou rápido. Isso. Passou rápido. Então, eu gostaria de agradecer, pastora Gisele, né, e super indicar aí as pessoas que estão passando por alguns problemas e precisam de acompanhamento, né? Sigam ela no Instagram, todos estão visualizando aí. Perguntem a questões pessoais que queiram a ela no direct. Quem sabe isso. Pode até vir aí uma live 2, né? Live 2. A missão. A missão vai ser excelente. Vamos dar continuidade, sim. Olha, eu só quero dizer uma última palavra antes de você encerrar. Eu acho que viver de acordo com os princípios bíblicos é desafiador, mas é possível. Isso. Sabe? É desafiador, mas é possível. Eu acho que isso é fundamental para a minha vida, para a vida de todo mundo. É desafiador, mas é completamente possível. Amém. Amém mesmo. Bem, e aí vamos para as indicações dos livros? O que você tem aí? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, super indico A Linguagem do Sexo. Você já indicou aí o livro? Você já indicou? Já indiquei. Não, ainda não. Vai lá. Então vamos lá. Curando as feridas do vício sexual. Isso aqui é maravilhoso, demais até, sabe? Depois você pode perguntar e eu também vou estar postando e respondendo sobre algumas questões e fazendo a indicação de livro. Esse livro eu indico demais até, me ajudou muito, inclusive nos meus atendimentos. A Linguagem do Sexo é maravilhoso. Então, é isso aí. Espero ter contribuído, Dione. Sabe, se tem alguma pergunta que você não durma com ela hoje, você vai lá no meu direct, pergunta e eu vou responder para você. O meu desejo, sei que o Dione também, é que você viva uma vida plena, inclusive sexual, com seu marido. Essa é a ideia. Louvado seja Deus. Eu também queria agradecer também a Livraria Gospel Mix, né, que esteve aí contribuindo com a gente, compartilhando a nossa live. Maravilha. E indicar também que a livraria também indicou. Ela tem disposição, né, tem disponível, aliás, um número considerável de livros lá que você também pode adquirir, direto ao ponto. Na Livraria Gospel Mix você pode adquirir lá, tá certo? Tem lá disponível, quem tiver interesse de adquirir também. Além dos da Universidade da Família. Sim,
Eu tenho outros Vai, aqui também, ó. Para vai lá, quem dá tempo. as mamães aí, os papais que estão aí com a gente, o livro Ensinando a Sexualidade Saudável aos Seus Filhos, esse da Universidade da Ótimo. Família. Tem outro também, Casamento é uma obra-prima. Se você não conhece, ó, super indico também para que você possa fazer a leitura desse material. Tudo dentro da Universidade da Família, da página, do site, né? Como a gente também tem disponível, porque somos treinadores da grade de curso CMN, Mulher Única e Homem ao Máximo. A gente também tem disponível a venda aqui também, se você quiser adquirir. Então, a gente vai Ótimo. encerrando, dizendo assim o nosso muito obrigado, pastora Gisele Oh, a Paiva, alegria foi minha. Muito bom. de estarmos conversando sobre esse assunto, né? E uma conversa nossa interna tão boa que veio Ai, surgir essa live. E a gente vai contribuir com muitas pessoas. A gente sabe que isso abençoa várias famílias, isso. abençoa várias mulheres que sofrem. E esse é o nosso objetivo, é dizer a você que nos ouve que é sim possível É possível. viver uma vida segundo o plano de Deus. É Maravilha. possível, né? E o Senhor, Ele tá e Ele quer te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar o seu lar. Que você abra seu coração, esteja disponível para receber o que Deus tem. Ter uma vida plena é em todas as áreas da vida. A Maravilha. sexualidade é só uma delas, Só uma. mas mexe muito com a Sem dúvida. gente. Sem dúvida. Dione, foi uma alegria estar com você. Beijo no coração para você, para as meninas que estão conosco. E olha, persevera e prevalece. Lembra da ideia? É permanecer casada. Essa é a ideia. Até o final da pandemia, todo mundo casado. Todo mundo casado e vamos prevalecer. A gente chega lá. Meninas que Um estão com a abraço. gente aí na live, Deus abençoe. Foi Abençoe muito bom vocês. estar com a Ótimo. gente, né? Por poder compartilhar desse momento. Compartilha depois com alguém que precisa ouvir essa Isso, palavra, sem né? dúvida. Precisa ouvir esse momento. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Que o Senhor possa frutificar sobre a sua casa, trazendo luz para a glória de Deus. Vai, Amém. Gisele! Deus Deus abençoe. abençoe! Beijo. Um abraço, querida. Tchau. Tchau!